Salve galera, Playcast na área, mais um episódio, trazendo com vocês mais um convidado com histórias do Parque Play Center, as nossas histórias contadas aí, tanto em áudio e vídeo agora para vocês, nas plataformas de áudio aí, Deezer, Spotify, e no YouTube e no Facebook. Estamos aqui com o Adriano hoje, e aí Adriano, beleza? Oi André, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, também temos o Aguinaldo aqui. O Aguinaldo vai aparecer somente a fotinha dele ali. E aí, Aguinaldo, beleza? Beleza? Boa noite, André. Boa noite, Adriano. Boa noite, Almir. Vamos que vamos. Beleza. Mais uma reuniãozinha da hora. É isso Muito aí. Como o Aguinaldo já adiantou, nós estamos aqui com o Almir. Beleza, Almir? Opa, boa noite, beleza? Boa noite a todo mundo aí, a todo mundo do podcast, quem tá ouvindo. Obrigado pelo convite. É isso aí. Começando, Almir, vamos lá do início. Como que o Play Center surgiu na sua vida? Eu fui uma criança dos anos 80, né? Eu nasci exatamente em 1980 e desde que eu me entendo por gente que eu ouço falar do Play Center, ouvia falar do Play Center, eu sempre fui daqui de São Paulo, tudo. E a primeira vez que eu fui no Play Center foi em 87. Uau! Eu tenho poucas lembranças. Eu lembro que fui com meus pais, uns tios e tal, e a gente não ficou tanto tempo, mas duas coisas eu me lembro perfeitamente lá do Play Center, que foi a boneca Eva, que a gente entrava dentro dela e via tudo. Pra mim foi fascinante, E no final tinha a surpresa, né? que ela tava grávida. Isso. Eu lembro, eu escutava porque tinha alguém narrando, né? Tinha uma mulher narrando como se fosse ela. Então a gente entrava e ela falava: aqui são os meus pulmões. A gente entrava pela boca, né? E saía pelos pés, se eu não me engano. Ou era o contrário. Uma coisa assim. Aí a mulher. Era pelos pés, hein, Adriano? Eu sei que a gente entrava pela boca e a gente saía pelos pés. Uma coisa assim. Enfim. E ela falava, né? Ela falava que ela narrava tudo dentro dela. Vocês estão vendo meu pulmão, aqui eu tenho meu coração, etc e tal. E eu lembro perfeitamente do bebê, que ela estava grávida. Eu achei aquilo fascinante. E uma outra coisa que eu lembro dessa minha primeira vez no Play Center, em 87, foi do show da Orca, a Baleia Assassina. Nossa. Então aquilo foi fascinante. Foi a hora Também no dela. Todo mundo foi assistir, né, e tal. Então é uma lembrança bem viva mesmo desse dia. Foi isso, e foi que meu pai passou mal na montanha-russa onde dava o looping. Era Colossus na época? Era o Colossus. Dois loopings, né? Ele tinha duas? Não, acho que era uma só, gente. Então já era Looping Star, já então. Looping. Eu não lembro. Looping. Lembro que quando eu voltei lá, anos depois, já nos anos 2000, essa montanha-russa ainda existia. Era Looping. Era Looping. Porque eles fizeram uma propaganda. Era Looping primeiro, aí depois agora vem ao Play Center ver ela com dois loopings, né? Que eles tinham os dois formatos de montanha-russa. Então, eu lembro que eles foram e passou mal e beleza. Essa foi a experiência com o Play Center. E todas as vezes que... O meu pai, ele era motorista, então às vezes a gente passeava, viajava assim, pegava a Marginal Tietê, aí passava em frente lá aquela torre do Play Center, era mágico de ver aquilo ali. Sim. Era vontade de ir de novo. É muito bom. Nos anos 80 e 90 era a torre, porque não tinha o Turbo Drop, né? Então era o ícone, era a roda torre panorâmica e a torre do Play símbolo, Center. né? A torre símbolo. Eu lembro que pela Marginal também a gente via um globo do teleférico. lá, não lembro. Ali era o teleférico. Do teleférico. Era bem bacana o globo. Eu acho que que a gente enxergava primeiro era a torre, né, com o P e o C, e dava para ver um globo que, sei lá, parecia não sei o que era aquilo, parecia uma teia, não sei. Uma geodésica, né? Não sei, era bem bacana. E era legal que, pelo menos em Noites do Terror, eles trocavam todas as lâmpadas, né? Ficava todas vermelhas. Era muito... De longe dava pra ver já. Legal. E a portaria nessa época era na Marginal mesmo, né?
Eu acho Não que era né, na lateral, era na frente. 87 era na marginal, acho que era isso, sim. Nossa, que louco. É bem bacana. E qual o equipamento daquela época lá, voltando naquela época de 87, 88, que mais te, sabe, guardou aquele sentimento em você? Então, em 87 eu tinha 7 anos, né? Então eu só consigo mesmo me lembrar dessas duas coisas, que era a boneca Eva e o show da Orca. Eu não tenho lembrança dos outros brinquedos. Todos os ursos. Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Não lembro mesmo. Encantada. Montanha Encantada. Também eu não lembro. Se eu fui, eu não lembro. E assim, e as pessoas que foram comigo, eu mal lembro das pessoas que foram comigo, eu só lembro do meu pai passando mal, né? Por causa. No loop. Marcou. Era o Aguinaldo que tava operando. Não, só se fosse no 0G. Aí depois, né, enfim, né, a gente via sempre passeios, né, indo pro Play Center e tudo mais, e eu não tive a oportunidade de novo até 91. Aí em 91 eu fui pela segunda vez, eu já estava com 11 anos, aí eu lembro de bastante coisa, né, e realmente foi o dia que eu fui, assim, que me diverti, que eu passei a conhecer o Play Center de verdade. E foi nos radicais também, em 91. Não tão os radicais, mas assim, eu não cheguei a ir em montanha-russa em 91, com 11 anos, mas eu lembro que um brinquedo bem radical que eu fui em 91 foi o samba. Pra mim aquilo foi radical. Não sei se vocês lembram. Lembro, ele ficava do lado do Castelo dos Horrores, onde era o povo, ali perto do loop. Onde era o povo. Inclusive, foi muito engraçado, foi assim. Eu fui no castelo, né, o Castelo dos Horrores, e pra mim foi o brinquedo mais legal da época. Não superou nenhum. Pra mim aquilo foi... Hoje eu lembro daquilo lá e eu vejo que aquilo é muito tosco, né? Eu não sei... Era uma iluminação assim, era tudo muito tosco, mas pra mim, naquela época, foi muito legal. Foi muito bacana. Eu fui... não era o castelo, era a Casa dos Monstros, não era? Que você sentava na cadeirinha e ia no percurso? Isso, Casa dos Monstros, isso isso mesmo. Tá. Isso Essa mesmo. Casa dos Monstros tem história, viu? E tinha dois, na verdade. Além do Castelo dos Horrores, tinha a Casa do Monstro, tinha mais um, né? Era o Pandemônio. Não, antes, mais antigo. Castelo Mal Assombrado. Castelo Mal Assombrado. Isso. Eu não lembro. Então, esse Castelo Mal Assombrado provavelmente é da época de 87, que ele não lembra. Aí depois, em 91, que já fizeram o castelo, a Casa do Monstro, né? Que já tinha há muito tempo, desde a inauguração do parque. Aquela Casa do Monstro eu tinha medo da caveira que pegava da caveira no pé. que levantava, isso. Que tinha os boatos que pegavam o sapato do pessoal lá dentro. Eu escutei umas histórias dessa na época, que as pessoas... Era uma cadeira que a gente sentava e o pezinho ficava balançando, e tinha gente que perdia os sapatos. Não sei se era por causa da caveira, mas eu lembro dessas histórias aí. Tinha umas cadeiras que perdia a pessoa. Tinha umas que ejetava a pessoa lá de cima também, né? Não vamos acusar, mas tem quem sabe. Quem ouviu os episódios anteriores aí vai saber dessa história que a cadeira que ejetou o funcionário. Tá? Tudo bem. Saiu arrastando. Ô Mir, hoje eu tava vendo um vídeo que eu achei bem bacana, cara. Aí, como você foi como criança, eu achei até interessante agora te perguntar isso. Eu vi um vídeo de um rapaz que ele tinha 4 anos, ele falando as primeiras vezes que ele foi, né, o início de tudo. E tem um determinado momento que ele entra na Maria Fumaça. Eles estão na Maria Fumaça esperando pra sair. E ele já começa a ver aqueles cenários, aquela coisa de... bem infantil, sabe? Tinha uma cenografia, assim. Essa parte, essa ambientação, você lembra? Casinha de boneca, essas coisas de flores, jardim como se fosse de gnomos, que aí vai passando. Eu achei interessante, a gente não se ligava muito nisso, né? Como adulto. Nessa época eu não lembro, em 87 não, mas em 91 eu fui. Eu já era bem grandinho, inclusive, mas eu fiz questão de ir. Apesar de eu ser com 11 anos, a gente ainda é criança, né? Mas eu era muito grande
Então tinha uma certa resistência das pessoas em me levarem para esse tipo de coisa, tudo. Mas eu lembro que em 91 eu fui. Em 87 eu não lembro disso. Eu não lembro de nada que tenha sido de grande infantil. Inclusive, eu lembro do Carrossel em 91. E talvez eu me lembre porque foi uma grande frustração, porque eu não pude entrar no Carrossel. E o Carrossel do Play Center era a coisa mais linda do mundo, né? Era. E eu não sei qual que era a regra, não sei se podia criança com 11 anos ou se eu era grande demais A altura. pra entrar no Carrossel. A altura máxima. Devia ser a altura. Eu era o máximo muito que você ia alto. conseguir era andar na cadeira, né? No cavalinho já não podia ir. De pé no cavalinho você até poderia andar. Então, não sei, só sei que não me deixaram. Não sei, não me deram. Que eu me lembre, não me deram essa opção também. Tipo, olha, você pode entrar, mas você não pode andar no cavalinho. Você não pode sentar não sei aonde, você pode ficar de pé. Enfim, eu lembro que eu não pude. Falou, você não pode. Poxa, foi só isso. Eu não lembrava nem que foi... tinha cadeirinha. Eu não lembrava, agora que eu lembrei. Tinha cadeirinha. Tinha a cadeirinha. Era tipo Atrás do uma cavalo carruagem, tinha. né? Era tipo uma Isso, carruagem. é isso mesmo. Eu queria poder te falar que você não perdeu nada, mas eu trabalhava lá, quando eu trabalhava lá, eu com a não saía magia de que lá. o cara tem de 91. Mas é porque eu era uma criança ainda, né? Apesar de eu ser enorme, eu tinha mais de 1,70 m de altura na época. Eu era enorme, mas eu era uma criança. E, tipo, isso, pra uma criança, isso é muito frustrante. Sim. Não, mas é que eu tô sendo sarcástico. Sabe como é. Né? Eu tô sendo Não, sarcástico, entendi. porque assim, eu queria dizer que você não perdeu nada, mas era bom demais. Eu não saía de cima daquilo lá como funcionário. Como Você falava, você vai para funcionário, olha infantil. Beleza, Olha pra só. onde? Carrossel. Vixe, Maria. Bem, depois eu matei a vontade de outros carrosséis aí. Todo parque que tinha um hotel que eu podia entrar. Eu fui na Disney, né, depois de adulto. Aí eu fui em todos os carrosséis que eu quis. Eu tirei muitas fotos e foi bem legal. Mas foi uma frustração, foi uma tristeza não poder andar no carrossel do Play Center porque ele era lindo. E em 91, você lembra de outros equipamentos que você andou? Em 91, se eu não me engano, vocês devem saber mais do que eu, foi o lançamento do Polvo. Então o Polvo era a sensação assim, do momento, ele era um brinquedo lindo, a gente tava esperando ficar de noite para ele ficar todo iluminado. Onde a magia acontecia, né? Sim. E acho que por ele ser novidade, era onde tinha a maior fila. Também acabei não indo, né, no Polvo e tudo mais, mas porque a fila era gigantesca. Então eu fui em muitos brinquedos em 91. Eu fui no carrinho de batida 2 vezes, eu fui naquele labirinto era um labirinto de espelho, um labirinto de vidro, não sei. Sim. Eu lembro que eu devia ter ido lá com o Beto. Ok. Com o Beto que ficava apresentando, lembra? Com o Beto, no episódio O anterior ele Beto falou. é Sombra Mágica. Sombra Não, ele Mágica. ficava no labirinto dos espelhos também, não ficava? Também? Não, era Sombra Mágica. Sombra Mágica. Sombras Mágicas. Era legal, verdade. Aí tinha um cineminha também, eu fui nesse cineminha em 91. Já era das cadeiras já? Que movimentava as cadeiras ou não? Você ia em pé? Ou era de pé? No 180. Era em pé. Era o 180. Era o 180. Eu fui nesse de pé. As pessoas caíam muito naquele. Caiu, verdade. Eu caí. Olha lá. Eu não caí, não. Não sei se vocês estão falando do mesmo, mas esse eu não caí, não. O 180, que era uma 180. tela meio curvada. Eu acho E aí que era você uma ficava coisa... em pé, assim, meio que. Eu achei bem sem graça. Fui porque tava todo mundo indo, beleza, fui, etc. Achei meio sem gracinha. Gostei muito do tobogã, fui 2 vezes. Teve um episódio bem engraçado que tinha alguém que tinha saído queimado do tobogã. Não sei se a pessoa não entrou no tapete. Cotovelo. Deve ser, né? A pessoa queimou, então foi muito engraçado. Isso foi uma excursão de colégio, né? Então tinha alguém na escola que tipo se queimou, voltou para casa enfaixada por conta do tobogã. Aí eu fiquei... Será que escorregou Porque tinha um tapete, né? Isso, era um tapete. Aí, será que a pessoa escorregou do tapete? Aí, nossa. Pode mas ter aí sido. o tapete tem que travar. Eu acho que é mais cotovelo ali, bate ali. Pode ser. É o cotovelo. Deve ser. Aí às vezes tenta segurar com o cotovelo pra não pegar a velocidade, né? No medo.
Sai ralando. Uma coisa que ele citou do povo que eu lembro muito de quando eu era adolescente era no painel do povo tinha tipo como se fosse 2 dragãozinhos. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Meu, as gôndolas passavam rente ali, cara. E, meu, era... do braço podia pegar. Sim, e era uma coisa que eu ficava olhando, eu falei, caramba, era muito tematizado naquela época já. E fora a iluminação, igual ele falou. A Todos iluminação os do povo era linda. tentáculos, era muito bom. A iluminação Imagina do hoje- povo, a iluminação do povo, ela imitava imagina hoje... a água jorrando, né? Como alguma coisa caindo e a água jorrando, né? Isso, e agora você imagina hoje versão LED, como seria também. Nossa. Ia ser muito louco. Ô, Miri, de quitutes lá de doce, você tem lembrança de algum doce, algum salgado que você comia lá, lanche, alguma coisa? Daquela parte ali disso de 91, né? Lembro da parte das brincadeiras. Aí, perto dessa parte das brincadeiras, tinha um lugar de lanche. Mas como foi excursão de escola, se eu não me engano, a gente levou lanche e eu acho que eu comi um cachorro quente lá. Nem o tio pediu lanche pra você não, né? Não. E os operadores lá esfomeados que pediam lanche. Eu deixo ir mais uma vez e dá traquinas. Só chovia traquinas. Então acho que nesse dia devo ter levado lanche de casa mesmo, dentro de mochila. E eu lembro do que tinha, que a gente comeu numa parte lá que tinha uns jogos, umas brincadeiras, onde a pessoa bolas coloridas e tal. Deve ser lá na lona central. Lá lá na lona central tinha a área de jogos e a parte da praça de alimentação do lado. Um jogo que era assim, você tinha que... como é que era? Era uma catapulta, era uma alavanca que você colocava um sapo de borracha lá e você dava uma martelada e o sapo tinha que alcançar dentro de uma flor, lago, alguma coisa assim. Só brinquei nisso, tipo de jogo e tal, e não ganhei nada também. Nem uma caneta? Nada. Na época não me deram nada. Até hoje mesmo eu vi uma versão dessa daí, lá mesmo. Eu acho que até a mesma eles devem ter tematizado. Era uma galinha. Você colocava a galinha e tinha um disco central que ficava rodando com as panelas. E você tinha que jogar a galinha dentro da panela. Então era igualzinho mesmo, porque era isso, as flores ficavam rodando dentro de um lago e o sapo tinha que pousar naquela flor, aquela folha. Então era igualzinho, era isso mesmo. O que eu lembro muito daquela época era patinho, um monte de patinho dentro de uma piscina rodando assim, você tinha que pescar o patinho. Aí dependendo embaixo, você pegava uma bola ou uma caneta. E tinha a bazuca também, né? A bazuca. A corrida de cavalinhos também, que você tinha que ficar jogando uma bolinha pros cavalinhos andar. O que eu acho legal é que você podia levar, isso sempre foi um diferencial, né, do Play Center. Você levava sua comida, levava a mochila, a mãe fazia a marmitinha lá e pé na estrada. Que eu saiba, todo mundo que ia de excursão levava lanche mesmo. Todo mundo era uma coisa... Era caro. Sim. Era caro. Fora a excursão, que já era uma coisa cara, né, gente? Não era todo mundo que podia. Eu tive a oportunidade de ir nesse ano aí, mas eu tive vontade de ir em todos os anos antes e em todos os anos depois. Até eu estudei na mesma escola de 90 a 98. E foi a única vez que eu consegui ir, foi nessa vez aí, em excursão. Você ficou ansioso antes de ir? Não dormiu? Separou a roupinha? Nossa, muito ansioso, muito. Quem nunca? Quem nunca? Não dormi, nada. A roupa já estava separada porque você saía cedo. Você tinha que estar lá na escola cedo para pegar o ônibus da excursão. Era uma emoção, assim, muito legal que olha, realmente fica marcado. E o medo até de perder o ônibus, né? Ou no dia certo. Será que é o dia certo? Será que é hoje mesmo? Será que é amanhã? História de perder o ônibus. Vai perder o ônibus, se perder o ônibus já era. Aí você chega na escola, o ônibus não chegou ainda, você pensa que o ônibus já foi embora. E as histórias depois, no dia seguinte, na escola? Era o melhor. Dizem que o melhor da festa é esperar por ela, né? Eu acho que o melhor da festa é quando passou a festa.
Aí é o melhor. Porque aí vem as histórias, todo mundo falando de que se molhou em tal brinquedo, que se assustou lá no Castelo dos Monstros, que se perdeu, e passou mal, e que vomitou. Essa era a melhor, gente. Era a melhor. E aquelas histórias, às vezes, eu já passei por isso, de você ter ido num lugar e depois a pessoa fala, nossa, e tinha tal coisa. Aí você fala, peraí, eu não vi isso? Aconteceu com você de ter alguma atração que o pessoal comentou depois que foi lá e você não foi, você falou, poxa, mas eu tava lá e eu não vi isso? Porque era enorme aquilo, né? Era muito grande. Nossa, eu acho que teve muita coisa. Eu leio, você falando agora, né? Eu acho que teve muita coisa assim do pessoal comentar e você falar, pô, eu não vi. Como a montanha-russa, por exemplo. Não sei como que a gente não consegue não ver, mas eu não vi. Talvez eu não tenha procurado, mas muita gente falando da montanha-russa e tudo, eu falei, gente, eu não vi essa montanha-russa, sei lá. Que mais? Muita coisa. Eu lembro que, eu não vou saber especificar o que, mas eu lembro que teve isso. Teve do pessoal falar que foi em tal brinquedo e eu não lembro de ter visto tal brinquedo. Uma coisa assim. E o carimbo na mão, né? O carimbo lá na mão, que você não queria lavar a mão pra mostrar que foi. Exato. Era muito engraçado. E ele saía fácil, viu? Esse negócio de que não saía era mentira. O pessoal queria mostrar. E tinha um pessoal que entrava pelo rio, aí eles iam no banheiro, um passava lá pela portaria e pagava. E entrava alguns pelo riozinho lá escondido, iam no banheiro, aí um molhava o carimbo e eles começavam a colar um na mão do outro. Nossa, olha só. E aí você tá na catraca olhando. E você tava na catraca olhando os carimbos. E tinha carimbo que era bem. Como que eu vou dizer? O desenho dele, quando você virava ele o contrário, porque você tá copiando, ele sai o contrário, né? Você batia o olho e você falava, peraí, aqui tem gato, o que é isso aqui? Não. Tá certo, em vez de estar pra baixo, tá pra cima. Mas tinha muitos lá, e às vezes tinha aquele degradê, né? Um carimbo forte, um carimbo mais fraco, entravam 5, assim. Aí toca levar o pessoal. Mas... Então, eu achava que isso era uma lenda, nunca ouvi falar, vocês que trabalhavam lá agora, vocês podem me contar isso, né? Que era uma lenda essa que tinha gente que conseguia entrar sem pagar a entrada por algum lugar que tinha ali no Play Center e a pessoa, tipo, procurava alguém para colocar o carimbo ou falava que lavei a mão e o carimbo saiu. Eu falava, não, gente, isso só pode ser lenda, né? Como que alguém vai entrar dentro daquele parque ali sem ser... Se eu te falar como, você fica chocado. A paixão pelo Play Center era tão grande, tinha gente que entrava pelo córrego. Aquele riozinho no meio ali. O córrego é o rio Tietê. Onde o trenzinho passava por ali? O córrego é o rio Tietê. Que corre, na verdade, é o córrego vindo por trás do looping. Por trás do looping. Na lateral do looping. Isso, pela entrada de funcionários. O pessoal passava por baixo ali, eles entravam na água. Aí corria pro banheiro, principalmente dia de chuva. A dia de chuva, aí é aquela desculpa. Choveu que saiu o meu carimbo. Ia lá e carimbava. Teve um tempo que o Play Center ele tentou implantar o carimbo invisível. Não sei se ele ficou sabendo disso também. Não é da minha época. Ele era Luz negra, ultravioleta. Aí meio que você passava e dava pra ver o carimbo, mas não pegou também. Mas acontecia assim, era direto. Fogo. Olha, eu tô chocado. Achei que era uma lenda urbana. Não, direto a gente eu, Aguinaldo, que fizemos parte da mesma equipe no Looping, que era ali no fundo. A gente via direto. E a gente chamava SPO e tinha outros lugares que eles entravam, né? Ô, Almir, você tem mais alguma curiosidade? Você queria saber dos meros operadores do Play? Gente, como eu já conheci algumas pessoas que trabalhavam lá, né? Como o Adriano é meu amigo. Eu tive um primo que trabalhou lá, o Diego, que também foi um grande amigo meu, tudo. E eu tinha curiosidade de tinham pessoas que morriam, né, nos brinquedos, nos acidentes. Então essa acredito que seja uma curiosidade de todo mundo na época e que não era divulgado, né, que só quem sabia eram os funcionários. E enfim, vocês conheceram alguma coisa assim de um acidente fatal de alguém?
Bom, na minha época que eu peguei, eu já presenciei, mas era um senhor de idade, ele tava com a neta dele na autopista. Meu, é meio bizarro, mas ele tava na autopista com a neta dele, andou, normal. Quando ele saiu, deu um ataque fulminante nele, ele caiu. Meu Deus. Assim que ele saiu da autopista, ele caiu pra frente. E aí depois que a gente ficou sabendo que ele veio a óbito, né? Foi um ataque mesmo. Não são casos assim, por causa do equipamento em si, né? Entendi. Às vezes a pessoa tem predisposição. Mas assim, tem uma coisa que acho que até tem que zelar por isso, né? Eu concordo que o parque tem que, até um certo ponto, manter isso um pouco contido, né? Pra não criar pânico, a pessoa fala, poxa, eu fui no looping, eu caí no looping. É impossível. Entendeu? Não tem como. Pra isso não começar a virar uma lenda urbana, né? Realmente, uma coisa que vai desestimular as porque pessoas de tinha. se divertir. Na época tinha. Todo mundo falava que, eu fiquei sabendo que alguém morreu, que fulano foi jogado. A lenda urbana que eu mais lembro mesmo do Play Center era que a cadeirinha lá do chapéu mexicano saiu voando. Então, essa todo mundo contava. Isso É a mesma é tudo lenda, mentira. E é tudo a mesma mentira. lenda que falava que o Gugu era o dono do Play Center. Ou que Sim. o carrinho do Superjet saiu voando pra Marginal. Não tem. Lembra? A do Gugu, dono do Acidentes. Play Center, eu fiquei sabendo também. Acidentes aconteceram, mas por causa do próprio visitante. Igual, também no Splash, a pessoa colocou o bracinho pra fora na água, na curva do barquinho. E aí deu aquela ralada bonita no braço. Sim. Na calha do Splash, entendeu? Então são erros dos visitantes. A maior negligência às vezes era do próprio visitante. A gente, quando começava o treinamento lá, tinha um lema, né? Que a gente tinha que passar, inclusive, para os visitantes, conforme a gente ia vendo fatos assim. Meu filho tem 1,10 m, mas eu quero que ele vá nesse brinquedo, que o limite é 1,20 m. O mínimo é 1,20 m. E a gente tinha que passar isso para ele. Olha, é uma coisa que ensinaram pra gente aqui. A sua segurança é inegociável. Isso quebra na emenda. A gente não negocia a segurança. E eu acho que deve ter escutado. Todo mundo deve ter escutado isso lá. Da mesma forma que o próprio Almir aí falou que não pôde ir no carrossel por causa da altura. Vai que ele sobe no cavalinho e bate a cabeça no teto. Aí, tá vendo? Vai saber. Ou o cavalinho Ou quebra, ele quebra, se machuca. Quantas vezes a gente já viu? Eu pelo menos vi no bumerangue, quando eu operava o bumerangue. O cidadão meteu o braço por fora da trava do bumerangue e descer todo desgovernado. Nossa. O angulango. O lango-lango lá, se debatendo no banco. Horrível. Mas essas lendas urbanas você pode ficar tranquilo. Pelo menos lá não. Tem alguns lugares que a gente tem medo mesmo de ir, mas lá era bem tranquilo. A gente conhecia o pessoal da manutenção e o processo de manutenção Era bem rigoroso. Era Era muito bem rigoroso. Pra você ter uma ideia, poderia acontecer acidente até numa lixeira, igual eu já vi. A mulher olhando pra barca Viking, eu operando a barca, eu olhando, vi a mulher vindo na direção da lixeira e ela olhando a barca. Ela abraçou e caiu com a lixeira. E olha que a lixeira é grande, aquela. É grande, hein? Ela abraçou e saiu rolando com a lixeira. E pôs culpa no parque porque a lixeira estava lá. Então, Almir, nos anos 2000 você foi também, né, como visitante lá, né? E aí foi depois de ter conhecido você. Aí eu conheci um primo meu, né, trabalhava lá no início dos anos 2000, tudo, e eu comecei a sair, eu conheci uma turminha aí que trabalhava no Play Center e tal, e a minha maior vontade de ir no Play Center nesse início dos anos 2000 foi para ir no... não sei se fala Gay Day. Como que era? Como que era o nome? Era Play Gay que a gente falava, né? Praticamente. Era assim. Era Gay Pride. Não. Então, isso. Eu tinha essa vontade, mas nunca deu. Todo ano que tinha lá, eu não consegui ir, por causa que era no sábado, se eu não me engano. Era um sábado antes da parada. Isso, e eu tava trabalhando. Sábado era dia de trabalho, né? Então, não deu pra ir. Mas aí eu fui no Play Center com uma galera numa loja que eu trabalhava, que era uma loja que tinha bastante funcionário,
todo mundo da mesma idade, assim. Aí a gente se juntava, eu fui umas 2 vezes com essa galera, se eu não me engano, em 2004 e 2005. A gente foi pro Play Center. Enfim, então saiu lá de 91, olha quanto tempo demorou. Demorou quase 15 anos para eu ir pro Play Center de novo. Aí foi quando eu aproveitei o Play Center de verdade, vamos dizer assim, né? Foi de em todos os brinquedos mais radicais, como nesse aí que você falou, no Turbo Drop, que para mim é o meu preferido ever, até hoje. Eu era alucinado pelo Turbo Drop, eu entrava na fila, eu saía do brinquedo, já entrava de novo. Eu acho que teve um dia que eu fui 3 vezes. Olha. E no Sky Coaster você voou? Eu fui uma vez só lá. Achei legal mais a parte da subida, né? Da subida e a descida. Mas, enfim, eu gostei mais do Boomerang do que o Sky Coaster. O Turbo tem uma curiosidade, o teste dele, o teste do Turbo, pelo menos os meninos que trabalhavam lá, eles não colavam a trava no corpo, eles deixavam a trava, não tinha um cinto no meio da travinha ali? Eles deixavam ela esticada com o cinto esticado para quando der a gravidade negativa eles subirem e colarem na trava. Para dar uma emoçãozinha a mais. Jesus me chama. E as músicas, Almir, você gostava? Gostava, eu lembro que era uma salada de música, né? Era uma coisa, cada brinquedo tinha o seu, você andava pelo parque, tava tocando uma música, você chegava... Parecia uma floresta, né? Cada canto era uma tribo. Realmente, era uma floresta de músicas lá, e eu lembro que tinha umas que era bem mais animada do que as outras. Eu lembro até de um comentário lá que a galerinha tava na fila da barca Viking. Aí tava o André. Tava todo mundo adorando ali na fila, o pessoal tava curtindo mais a fila do que o próprio barco em si. Por causa das músicas. Ali eu tocava, como é que era? Meu, era aquele CD da Malhação 2000 lá, que todo mundo tocava. Eu só tocava aquilo. Avril Lavigne, era só isso. Você foi em 87, 2001 e voltou depois? E foi em 87, eu fui em 87, 91. E depois só fui de novo em 2004. 2004 eu já não tava mais lá, tinha saído em 2003. 2004 eu tava. A galera que eu conheci, que trabalhava lá, já não tava mais ninguém. Tinha uma rotatividade, né? Eu acho que rotatividade não tinha tanto, porque a gente durava bastante, ficava bastante tempo lá. Sobre as músicas, né, eu costumava brincar, o Nilson até vai concordar, eu brincava que, tipo, o Turbo Drop era rock, aí você ia no Evolution era reggae, aí quando você ficava só no parque era uma Rádio Alpha FM que tocava. Era aquelas musiquinhas mais calmas. Isso mesmo. Eu não esqueço até hoje, é que o Almir não tava nesse dia. Eu tava no Crazy Dance, no Crazy. Falaram pra Jimmy Keir que eu tava tocando a música dela no equipamento, lá no Crazy Dance. Não lembro se você tava comigo na balada, Almir. Que ela parou o show e falou: quero saber quem tava tocando minha música no Play Center. Eu lembro dessa história, Adriano. Eu não sei se eu tava lá, não, mas eu lembro dessa história, sim. Mas foi muito engraçado. Todo mundo me apontou assim, é ele! E me jogaram pro palco. Caramba! Isso quando foi? Foi muito engraçado. A música do Play Center era o ícone do parque, né? Agitação nossa. Entretenimento com os visitantes e os funcionários era ímpar, não existe até hoje. Gente, mas era uma coisa muito boa, porque eu acho que realmente animava. Eu lembro que deixava mais animado, eu tive essa lembrança bem forte, que foi na fila da Barca Viking, que realmente a música estava muito animada, estava todo mundo lá curtindo a música na fila, então isso ajuda a descontrair mesmo.
que nem fazer uma comparação com nessa mesma época, quando eu fui um pouquinho depois, naquele outro parque, como é o nome dele? O Hopi Hari? O Hopi Hari, isso. Eu lembro que as filas eram gigantescas, quilométricas, e eu só lembro de fila, não lembro de música, não lembro de interação, não lembro de nada. Só lembro de fila. Era diferente, o Play Center era muito animado nesse sentido. Eu acho que era, olhando por um lado técnico agora, né, com as lembranças, eu falo, puxa, era um diferencial bem legal, essa parte a música no ambiente no parque e músicas diferentes em cada brinquedo. Era realmente um diferencial isso. E tinha agitação também, né, dos operadores, porque tinha brinquedo que dava para operar. Por exemplo, o looping não tinha. Não existia agitação no manual, looping. né? Agitação de o operador ficar fazendo brincadeiras durante o giro do equipamento. Mas polvo tinha, né, Double Shock era a animação do operador. E é uma coisa que realmente fazia uma diferença, porque você tá na fila e você já tá se divertindo, né? E na Disney, o Almir, tinha também essa interação com equipamento, funcionário, visitante, ou é mais pro Hopi Hari? Então, eu acho que é assim. Eu frequentei o Play Center bastante depois de 2004. Acho que eu fui em 2005, 2006. Depois teve um ano que eu fui 2 vezes. Sabe quando a gente pega o gosto de juntar a galera para ir, vamos, então a gente acabou indo lá, tal. Aí depois eu fui no Hopi Hari, se eu não me engano, eu fui no Hopi Hari em 2008. Foi 2007 ou 2008 que eu fui no Hopi Hari. E eu realmente achei muito esquisito. Talvez eu tenha ido numa data muito, muito peculiar, que era em feriado. Não sei se isso acontecia no Play Center também, gente. Mas eu acho que eu nunca fui num feriado no Play Center. Mas eu fui no Hopi Hari no feriado. Meu Deus, tava lotado de gente, lotado. E dava pra perceber que os brinquedos do Hopi Hari... Eu só fui no Hopi Hari uma vez, tá? Mas, enfim, só pude comparar ele com o Play Center. Dava pra perceber, por exemplo, que nem eu fiquei louco pra ir na Torre Eiffel, que é como se fosse o Turbo Drop, né? E a altura era maior e tal, só que a fila era quilométrica. Eu não tô falando de fila grande, eu tô falando de fila quilométrica, de você perder o final da fila e muita gente não sair da fila porque você não tinha o que fazer. Nisso aí eu percebi que eu fui há um ano atrás e o André foi pouco tempo atrás, acho que uns 3 meses atrás. 2 meses. A operação nossa do Play Center, eu acho, como operador e também como visitante, era mais rápida. A gente corria a gente disputava giro de catraca. Sim. Olha. Tinha prêmio encantamento também, quem agitava mais também, tinha umas premiações que a gente disputava. Agora não sei se no Hopi Hari tem isso, mas eu vejo que a operação do Hopi Hari é mais lenta. Eles fazem mais devagar as coisas. Eu não saberia te dizer ao certo, mas eu sei que demorou muito, mas eu acho que tinha tanta gente naquele dia que eu acho que qualquer coisa que os operadores fizessem não ia dar muita diferença, né? Enfim, então essa foi a grande diferença que eu vi do parque do Hopi Hari para o Play Center. Parecia que os brinquedos eram maiores, tudo no Hopi Hari era mais faraônico. Então a barca Viking era muito maior, o Turbo Drop deles, que era a Torre Eiffel, era muito mais alto. No Play Center chamava... então, teve um dos poucos brinquedos que eu fui foi o que no Play Center a gente chamava de bumerangue. Chamava de bumerangue, né, no Play Center? Aquele que a montanha você ia e voltava de costas. Isso. E lá tem outro nome. Então foi um dos poucos brinquedos. Eu acho que é isso. Então, mas voltando àquele assunto da interação, não tinha música nos brinquedos específicos. Era aquela música ambiente do parque, e em alguns brinquedos tinha uma narração. Até hoje é assim. Né? Então, tá vendo? E é intencional. O Adriano tem uma história legal de superlotação no parque, no Play. Do tornado lá, o Adriano. Conta pra ele, não sei se você já contou pra ele.
o tornado, aquela fila. Isso, que a pessoa entrou tal hora e saiu tal hora do tornado. Dia 25, foi no feriado de 25 de janeiro de 2002. Aniversário de São Paulo. Aniversário de São Paulo, 2001 ou 2002. Parque lotado, a plataforma do tornado não cabia assim 6 carrinhos. Nós estávamos operando com 7 para dar vazão no público, que tinha que estar muito cheio, porque o labirinto do tornado, ele tinha muito labirinto, passava por trás do teleférico, saía assim no ciclone, chegou até perto do Evolution. Nossa. Era gente pra caramba. Começamos com 7, quebrou um, quebrou outro. Só sei que deu meio-dia, a gente fechou a fila. O último visitante embarcou, eram 8 horas da noite. Puta merda! Mais de 6 horas de fila. Você é doido. Caramba! E no dia que eu fui no Hopi Hari 1 ano atrás, era época de pandemia, tava aquela coisa de distanciamento. Visitante reclamando que ficou 7 horas na fila da Montezum. Nossa, que isso, não, gente. Dessa vez que eu fui no Hopi Hari, que foi o dia mais lotado e foi onde eu peguei mais fila, a gente ficou 3 horas nessa fila dessa montanha-russa aí que vai e volta. Então, assim, 3 horas, gente, 3 horas é muita coisa, né? Vamos combinar? Você ficar numa fila. E na Disney, como era lá? Então, é muito diferente, gente. É muito diferente. Bom, por causa dos brinquedos radicais do Play Center, eu peguei um gosto por montanha-russa. Então, Nossa, aqui, ó. Exato, eu peguei um gosto por montanha-russa. Eu gosto de brinquedo radical, gente. Eu não gosto de brinquedo que gira e que dá enjoo. Isso aí, pra mim, não tem graça. Por exemplo, hoje eu não iria no samba de novo, hoje eu não iria no polvo. Não são brinquedos que me atraem. Eu gosto de coisa nas alturas, eu gosto de brinquedo radical, eu gosto de montanha-russa. Então eu já fui para lá pensando nisso. E um dos parques, né, que faz parte aí do turismo da Disney é um parque que chama Busch Garden. Ele é um parque que fica em Tampa, então ele é considerado um parque que tem as maiores e melhores montanhas-russas do mundo. Então, quando eu me programei para ir para Disney, eu falei, eu tenho que ir nesse parque, porque eu quero ir nessas montanhas. E é punk mesmo, gente. Para quem gosta de montanha-russa, lá é o paraíso. Tem a Cheetah, que é a montanha-russa mais rápida do mundo. Assim que o carrinho sai, você deixa a sua alma e você pega ela de volta na hora que chega. Nossa, é muito louco, muito legal. Mas assim, falando de público e de interação, não tem nada a ver com o Brasil, né, gente? Então, é muito diferente. O Play Center, ele tinha um ar de festa. Sim, ele era um ambiente festivo. Ele era você entrava, era uma coisa de festa, música alta, enfim, ele tinha um ar de festa. A Disney é tudo muito fofinho, tudo muito... É como se você estivesse no mundo encantado. Isso eu tô falando do parque da Disney mesmo, né? Como Magic Kingdom e Epcot, Animal Kingdom, essas coisas. É tudo muito fantasia. Então é diferente, não é um ar de festa, né? Então não tem esse tipo de coisa. Os funcionários lá todos sorriem, todos são fofinhos, todos são bonitinhos, todos são educados. Mas assim, tudo muito formal. É tudo muito fofinho, mas tudo muito formal. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A interação no Play Center era muito grande, né? A interação era entre as pessoas. Lá, exatamente. Então, é Brasil, né, gente? É do brasileiro. Brasil, então, tem essa coisa do brasileiro. O parque perfeito seria o quê? As montanhas-russas dos Estados Unidos. Aqui. O parque dos Estados Unidos com a animação e as músicas do Brasil. Pronto, fechou. Na minha opinião, seria os brinquedos que tem na Disney, que são brinquedos do Parque dos Estados Unidos, né? São brinquedos faraônicos, são brinquedos maravilhosos mesmo. Seria, acho que, uma coisa perfeita. Com atendimento brasileiro e o encanto da Disney. E o logotipo do Play Center. Seria ajudaria um pouquinho, né? Aquele letreiro da Marginal. Nossa. Nossa, legal.
Tem Não sei história. como ainda não fizeram uma coisa assim. É impressionante como a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, quase que a maior cidade da América Latina, a gente não tenha um parque aqui dentro da cidade para um público que é tão carente desse tipo de coisa. É uma pena. Isso é a pergunta que nos fazemos. Não é, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Você chegou aí no parque em dia de chuva? Não, nunca foi. Eu já fui, assim, Noites do Terror, quando o tempo tava meio ruinzinho, não sei, por uma eventualidade, porque a Noites do Terror lá, geralmente era no calor, né? Sim. Então eu lembro que era época de calor e tudo, eu tenho foto na Noite do Terror de bermuda, mas teve um dia lá que a gente foi assim, tava um tempo bem malzinho, meio frio e tal, o que até contribuía para as Noites do Terror, né? Tava bacana. Sim. Mas foi chuva mesmo, nunca peguei. Você teve alguma situação engraçada na Noite do Terror? Algum susto que você viu de algum visitante? Tomou algum susto? Então, acho que várias, não sei. Eu ia na Noite do Terror, mas eu não sinto medo dessas coisas, né? Então eu gostava da produção que eles faziam. Eu fui acho que umas 3 Noites do Terror lá. E nos anos assim na sequência, né? E eu gostava da produção, eu achei aquilo ali o máximo. Eu sempre tive vontade na época, mas eu não tive companhia. Aí quando eu arrumei companhia para ir nos Noites do Terror, eu fui. E eu achava a produção assim demais. É coisa, acho que coisa para primeiro mundo, viu? A cenografia, né? Tudo, exatamente, a cenografia, tudo, a maquiagem dos artistas, tudo, eu achava assim o máximo, e os artistas lá, os atores, eles tentavam me assustar, mas eles não conseguiam, porque eu não sinto medo dessas coisas, né? Eu gostava mesmo de tipo do negócio, mas eu não sentia medo. Mas geralmente quem tava comigo sentia, tomava susto. Eu vi um monte de gente gritando na minha frente, um monte de gente gritando atrás. Aí, enfim, era engraçado. Mas, assim, teve situação de eu levar cantada de monstro lá. Tão fora de propósito. O parque ele era bem propício, né? Você vê que as pessoas, elas tinham mesmo, assim, aquela azaração e tal, e era saudável. Eu não sei até que ponto que você teve a sua experiência, mas a gente via muito pelo parque, a gente andava a molecada se beijando. Tinha, isso tinha mesmo. Eu acho que era um dos incentivos, um dos motivos que fazia com que o pessoal fosse, porque lá era um ponto de encontro, né, da galera jovem. Exatamente. Então, é verdade. E tal. Mas o que eu achei engraçado foi a pessoa que estava trabalhando. Eu falei, amigo, nossa, você tá passando dos limites, né? Mas eu levei na brincadeira tudo, né? Não chegou a ser um assédio. Acho que a pessoa não faria esse tipo de coisa. Mas como o parque era propício para isso, acho que o ambiente parecia ser propício para isso. Não sei, acho que até as pessoas que estavam trabalhando lá, elas se empolgam. Com vocês não aconteceram isso, não? Acontecia ao contrário. Ao contrário. Era o contrário. Era visitante cantando a gente o dia inteiro. Isso eu acredito também. Você colocava o uniforme do Play Center, você virava um Alain Delon. Era uma maquiagem muito boa, aquele uniforme. Escondia tudo. É que naquela época, que você foi mais depois de 2004 pra frente. Isso. Mas na época que eu trabalhei de 99, 98, 99 até 2003, não tinha celular, WhatsApp, era tudo mais... Não. Então, eu até perguntei pra você, Almir, se você foi em dia de chuva, por quê? Mas a gente acabou entrando mais ou menos na mesma linha que eu tava pensando. O parque, ele tinha um clima tão bom, tão legal, que as pessoas entravam naquele clima que nem chuva acabava com aquilo. Dia de chuva, você olhava assim nas áreas descobertas, que o parque era aberto, né? Aquela molecada rolando no chão, poça d'água, e um chutando água. Tudo. Hoje em dia não tem mais isso. Eu não posso me molhar. É verdade, acredito, é verdade. A interação entre as pessoas era muito grande, era incrível o negócio.
As pessoas conversavam mais, né? Sim, elas olhavam uma pra outra. Hoje em dia nem isso Hoje não. é difícil acontecer. Aí depois foi o quê? As músicas foram mudando, o estilo foi mudando, chegou a tecnologia, foi mudando tudo. Hoje as pessoas não ligam, Não. elas mandam WhatsApp, mandam recadinho Exato. no Facebook. Exato. Eles não estão vivendo mais, tendo mais a experiência de curtir a vida. Momentos bons. Desligar um pouco da tecnologia e curtir momentos bons. Esse que a gente precisa. Eu acho que a tecnologia ela é muito boa, né, gente? A gente não tem como negar isso, e a gente precisa entender que os meios de comunicação eles mudam e sempre vai mudar. Sim. Então, assim, Agora, a gente tem que entender isso. O problema é que realmente a pessoa só está interagindo pelos meios de comunicação, não estão interagindo pessoalmente. Esse é o problema, né? É que elas têm que ser uma ferramenta. Exato, tem que ser uma ferramenta. Antes a gente usava o telefone, que era para marcar um encontro, para matar uma saudade assim de uma pessoa que estava longe, não tinha possibilidade de se ver toda hora, então tinha o telefone ali e tal. Hoje em dia a pessoa usa para interagir e ela não quer sair daquilo, né? Ela não quer sair daquela interação, ela não quer sair de casa. Imagina, se você for chamar uma galera, uma pessoa hoje de 20 anos, né, como a gente tinha, para ir sair para um lugar e o negócio estiver chovendo, eles vão desmarcar na hora. Eles não vão nunca, imagina. Não dá. Assim, a tecnologia ela sempre foi um instrumento. Um mal necessário, né? Sim, a gente tem que ter isso sempre. Você não pode perder a noção do que você está fazendo. Eu estou desenvolvendo novas ferramentas. Ferramentas para o quê? Só por ser ferramenta? Não, é como você trabalhar todo dia. Eu trabalho por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Não, você trabalha porque você quer você tem um outro objetivo. O seu trabalho é só um instrumento. A partir do momento que você inverte os seus valores e você começa só a trabalhar porque você tem que trabalhar, acabou. Se desvirtuou tudo. E a gente, quando nós saímos eu saí em 2001. Adriano acho que saiu um pouco depois, né, Adriano? 2003. A gente só foi conseguir contato de novo, efetivamente, assim, com... Não, eu e você, mas eu digo assim, os funcionários, Facebook, né, com o Orkut. Orkut, Sim. Orkut, Porque tudo era difícil, o contato era difícil. E aí você pega um Facebook, um Instagram, alguma coisa hoje, ele não pode se transformar no objetivo da sua vida, falar, eu tenho uma rede social e aqui que é a minha vida. Não, ele tem que ser uma forma de você marcar, de você reencontrar, né? De diminuir as distâncias entre as pessoas. Antigamente as distâncias eram menores, né? Sim. Mas quando a gente saía, assim, pra passear, fora do Play Center, tipo eu, o Almir, que a gente saía, passeava, fora do parque, a gente marcava numa semana para outra semana. Você vem? Vou. Eu vou. Era isso mesmo, você marcava de uma semana para outra. Marcava de uma semana para outra. A mesma coisa com os visitantes, eles falavam, você me espera na Barra Funda, tá? Tá. Se você se perder, você me encontra em tal lugar. E Era não falhava. gostoso. Não falhava. Antigamente não tinha o Google Maps e as pessoas chegavam no lugar, né? Exato. Tinha o guia. Ligava pro disque itinerário na época. Tinha o disque itinerário que ligava pra prefeitura. Tinha o guia itinerário, tinha os guias mesmo, né? As páginas amarelas lá, como que era o nome? A guia 4 rodas. Era o guia, E a pessoa chegava. Hoje, se perdeu a conexão do 4G, acabou. Nossa, pra onde que eu vou agora? E tanto na tecnologia que a gente começou, era fita cassete lá no parque, Almir. A gente tocava fita cassete. Nossa, fita cassete. Era fita. E depois começou a trocar por CD. E nós comprávamos os CDs, a gente comprava pirata mesmo, tá? Os genéricos, porque riscava muito o CD, então era
era muito dispendioso você comprar. É muito caro comprar original. Ainda mais pra nos tocar brinquedos no que o pessoal pulava, né? Você pegava um polvo, por exemplo, que a molecada entrava pulando e saía pulando e o brinquedo chacoalhava. Não tinha estabilizador o anti-choque nesse tipo de estabilizador de movimento. E as músicas eram a gente mesmo. E o Magic Motion, você chegou aí? Magic, qual que era esse? Era o que as cadeiras se mexiam. Tinha o filme. A gente falou de filme, né? Fita. Ah, eu fui. Aquele que você sentava, e as cadeirinhas mexiam. Sim, eu fui. E era e que passava um filminho, não era isso? Tinha um filme. Na época que eu tava lá, tinha um filme do Alpha One Cowboy, que era da nave espacial. Era da nave. Aí depois colocaram do caminhão. Depois colocou do caminhão. Nossa, eu fui em alguns que era. Eu acho que eu fui em 2 vezes que era do skate. A pessoa sentava ou ela deitava no skate e o skate ia embora. Aí eu ia na do skate, eu acho que eu cheguei aí num do carro de corrida. Eu lembro que foi uns 3 filmes diferentes. Nossa, então foi bem depois que eu saí, então, que trocaram o filme. O pessoal falava que trocava o filme, mas era basicamente a mesma coisa, né? Que nem o do skate, era um skate que o carinha ia deitado no skate, né? Aí, então, tipo, a gente tinha uma visão bem baixa mesmo, como se a gente estivesse no skate, como se você estivesse no chão. Aí ele passava por debaixo de caminhão, em rua de pedrinha, e no meio do mato, e você não conseguia ver o que estava na frente, era bem legal. Já os outros, eu acho que esse foi um pouquinho mais diferente, foi o primeiro que eu vi, mas ele foi diferente dos outros. Os outros eram carro de corrida, então você tinha a visão do carro e beleza. E o outro era um caminhão também. É um caminhão que andando na beirada do penhasco, né? O caminhão do penhasco. Eu acho que era isso, é verdade. Então parecia que eles iam trocando os filminhos de tempos em tempos, né? Eles trocavam. Isso, ele dava um rodízio. Isso. O principal era o da nave, né? Mas de vez em quando eles trocavam. Eu não sei se era por manutenção, a época de manutenção de alguma coisa. Eu achei bacana que esse tempo atrás eu vi na internet, um rapaz, ele pegou, não sei se é o filho ou o neto, e ele colocou numa banheira. Na banheira, né? E de frente pra televisão e passando um filme assim, e eu lembrei daquelas cadeiras, putz, igualzinho. Ah, legal. E ia mexendo a cadeira de acordo com... E no teleférico, Almir, você foi? Teleférico, você chegou aí ou não? Teleférico eu fui. Teleférico eu fui desde na vez de 91. Adorei o teleférico, né? Como eu falei pra você, eu gosto de brinquedo, eu gosto de coisa de altura. Então eu fui em 91 e depois eu fui nas outras vezes que eu fui pra lá e tal. E eu adorava, achava um passeiozinho legal. Pra mim é super tranquilo. O pessoal, todo mundo sentia uma emoção, não sei o que lá. Eu não sentia nada. Eu chegava lá, quer dizer, não sentia nada. Não, eu gostava, né? Mas pra mim era um passeio super tranquilo, que nem andar no trenzinho pra mim. E depois que você saiu, depois que o Play Center fechou, você continuou tendo contato com outros parques? Você conseguiu... Como que eu vou dizer? Então, não, depois que o Play Center fechou, então, tipo, esse rolê de parque, porque o Play Center, gente, era um rolê muito paulistano, né? Todo mundo se encontrava na Barra Funda pra ir, então era uma coisa muito legal, e a gente via, às vezes você estava passando pela Barra Funda, você encontrava uma galera que estava lá se encontrando para ir pro Play Center, então era uma coisa muito bacana, assim. Eu cheguei aí como eu falei para vocês, eu fui no Hop Hari, mas não tinha a mesma magia, não era a mesma coisa, e eu também já não estava na mesma idade mais, né? Então não foi mais a mesma coisa, né? Enfim, foi o único parque que eu fui. Depois eu só fui para Disney em 2013, que eu fui para Disney, né? E a Disney é uma outra coisa, né? A Disney é uma viagem, a Disney é coisa de infância, a Disney são passeios assim, tipo, para você, que nem um parque da Disney é rolê para 3 dias. Ele é contextualizado. Caramba. Diferente, né? Ele é diferente, gente. É diferente. Então lá é uma viagem que você separa para se concentrar naquilo ali.
Então é diferente, né? Até por estar longe, né? Como não é que nem ia pro Play Center, você pegava um trem, metrô, ia pra Barra Funda e ia pra lá, né? Então é diferente. E depois os outros parques, esses parques que são itinerantes, né, que são de monta e desmonta, eu nunca senti confiança para andar neles, né? Então, eu sou uma pessoa grande, eu não me sinto seguro. Então, eu sou uma pessoa grande, eu sou uma pessoa pesada. Então, eu não sinto segurança para ir nesses outros parquinhos itinerantes e tudo mais. Levo os meus sobrinhos, então, que nem eu vi até que vocês foram naquele parque ali no Shopping da Cantareira. No Milênio. Eu moro próximo, né? Então eu já fui levar meus sobrinhos lá umas 3 vezes, né? E eu tenho foto lá e tudo mais, andei na roda gigante e tudo. Mas assim, os brinquedos de lá é pra criançada, né? Pra pessoa, pra eles tal, não sinto mais. Tem um que eu fui, eu, André, nós fomos no Extreme 360. Que é onde? Você que gosta de altura, só que ele é alto, lá no mas Milênio. ele roda. Lá no Milênio. Lá no Milênio? Ele é muito bom. Ele para você assim de ponta cabeça, assim você fica um pouquinho de ponta cabeça. Aí ele desce. É como se fosse o Só que ele Evolution. roda. É tipo Evolution. Mas é bom. Você que gosta de altura, você vai gostar. Eu gosto de altura, mas o problema é que esses parques de hoje, né, que são esses itinerantes que eu falo, eu não sinto segurança neles. Então, tipo, eu ficaria mais preocupado do que... Você fala assim, pô, não sei, não sinto segurança, não sinto vontade. É a estrutura, tá né? Você não vê a mesma estrutura por trás que tinha um parque grande. Eu acho que não rola, não tenho vontade, quando eu fui levar meus sobrinhos para ir lá, nesses parques, tudo, eu levo, nossa, eu gosto de ver eles se divertindo, é um rolê pra criançada, tudo, mas aí tem esses brinquedos aí, eu falo assim, putz, não sinto segurança neles, não sinto confiança, eu falo, deixa pra lá, né? E depois que você vai em brinquedos assim, que são muito bons, em brinquedos que são muito radicais, você olha pra esses e você fala, tá, o máximo que vai acontecer é eles me machucarem. Não sei. Não vai dar nem aquele friozinho na barriga, né? Eu vou ter frio na barriga achando que aquele brinquedo vai quebrar. Então não é pelo. Vocês estão me entendendo? Não é pela emoção que o brinquedo proporciona. Então é aquela emoção que você fala assim, essa merda vai quebrar, eu tenho certeza. Isso daqui tá enferrujado, isso daqui tá zoado. Mas aí você vê, tem parques e parques, né? Então, infelizmente, está terminando o nosso tempo e a gente vai ter que encerrar aqui, né? Passa muito rápido. Vai ter a parte 2. Isso. Almir, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço. A gente gosta muito desse ponto de vista por uma ótica diferente, né? Porque a maioria das pessoas que vem é ex-funcionário. A gente busca sempre funcionários de outras áreas e outras opiniões de quem não trabalhou, por exemplo, né? E a sua foi muito construtiva, né? Muito legal, enriqueceu muito a experiência de quem tá ouvindo. E se Deus quiser, vai ter outras oportunidades de fazer de novo, tá bom? Opa, é só chamar. Adriano também, obrigado aí por participar junto aí. Alguma consideração final? Valeu, Almir, brigadão. Obrigado pelo convite. Mais de 20 anos de amizade aí. Né? Obrigado, Aguinaldo, também. Mais de 20 anos de amizade. É isso aí, pessoal. A gente tá chegando mais um final de um episódio aí do podcast. Playcast no coração de vocês. Gostando, compartilha com a família, com os amigos. E a gente também estamos nas redes sociais aí no YouTube, no Instagram, Deezer, Spotify. Compartilha aí, dá um joinha. E um abraço para todos vocês. E no Facebook também. Um beijo. Beijo, um abraço para todo mundo. Valeu, sucesso. Tchau, tchau. Tchau.